Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal baseado em fatos reais. Hoje, mais uma história intrigante e interessante. Mas antes de começarmos a contar a história de hoje, eu venho pedir a vocês de todo o coração o super like de vocês, que ajuda muito no engajamento do canal. Tem ajudado, portanto eu peço de todo o coração, deixem um comentário, um ponto, um emoji, uma vírgula, qualquer coisa, também ajuda muito no engajamento do canal e faz com que o YouTube entenda que o conteúdo é bom, assim ele indica mais pessoas. Se você chegou aqui por causa desse vídeo, mas ainda não é inscrito, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação para ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo e compartilhem muito nas redes sociais, com os amigos, com os parentes, com os vizinhos, peçam para eles virem aqui conhecerem as histórias do canal e também se inscreverem. Mais demoras, vamos todos entrar na nossa máquina do tempo e viajar hoje para o ano de 1931. Ponto o fanatismo pode chegar? Até que ponto uma pessoa pode ser enganada? E até que ponto uma pessoa pode se deixar ser enganada? Sim, é sobre isso a história que vamos conhecer hoje. A história de Jim Jones e a sua seita maluca, porque não tem como descrever o que aconteceu. Realmente uma das maiores tragédias, maiores massacres, assassinatos em massa em nome da religião e de Deus. James Warren, Jim Jones, foi o fundador e líder da seita Templo dos Povos, famoso devido ao suicídio, na verdade assassinato em massa, em novembro de 1978, de 918 dos seus membros em Jonestown, Guiana, além do assassinato do congressista Léo Ryan, e de 4 mortes adicionais em Georgetown, capital guianense. O Jim Jones, ele nasceu em 13 de maio de 1931 em Crete, Indiana, nos Estados Unidos, e faleceu em 18 de novembro de 1978 em Jonestown. Quase 300 crianças foram assassinadas em Jonestown nesse fatídico dia de 1978. Quase todas por envenenamento por ingestão de cianeto. Jones morreu de um ferimento de bala na cabeça. Suspeita-se que a sua morte foi um suicídio. Nasceu em Indiana e começou o Templo do Povo na década de 1950. Ele mudou a sua seita para a Califórnia na metade dos anos 1960 e ganhou muita notoriedade com o movimento da sede da igreja em São Francisco, no início dos anos 1970. Jones, ele nasceu em Creta, uma pequena cidade do condado de Randolph, no interior do estado de Indiana, Estados Unidos. Filho de James Turman Jones, um veterano da Primeira Guerra Mundial, e Lynetta Putnam, que acreditava que tinha dado à luz a um Messias, ele era descendente de irlandeses e de galeses. A alegação de Jones de que teria ascendência indígena Cherokee por parte da mãe nunca foi comprovada. A infância de Jim se passou no período da Grande Depressão, causada pela crise econômica de 1929, o que obrigou os Jones a se estabelecerem perto de Lynn, em 1934. Após a separação dos pais, a mãe de Jim mudou-se com os filhos para Richmond, também em Indiana, onde ele concluiu seus estudos em 1948. No ano seguinte, Jim casou-se com Marceline Baldwin, uma enfermeira, e em 1951, finalmente mudou-se para Indianápolis, onde viveu uma década. Desde a infância, Jim Jones mostrou muitas inclinações místicas e, na juventude, foi um leitor dedicado de obras políticas e sociais. Então, desde muito pequeno mesmo, ele era visto frequentando todas as ordens religiosas ali da sua região, indo às igrejas, às missas, aos cultos, sozinho, uma ávida sede de conhecimento, de aprender, de entender. Ele também mostrava muita simpatia pelo marxismo e pelas reivindicações dos afro-americanos, contra a segregação e a discriminação racial, sintetizadas então na militância do ator Paulo Robeson e na candidatura progressista de Henry Wallace à presidência dos Estados Unidos em 1948. Nessa época, Jones desenvolveu suas ideias sobre ação política e também começou a buscar uma expressão destas dentro da religião. Em 1952, tornou-se estudante em um seminário metodista, do qual ele foi expulso porque ele defendeu a integração racial e trabalhou algum tempo com os batistas do Sétimo Dia. Em 1954, Jones então vai fundar a sua própria igreja, em uma área da cidade racialmente integrada.
A seita recebeu vários nomes até adquirir a denominação definitiva de Templo dos Povos, Igreja Cristã do Evangelho Pleno, isso em 1959. Através do templo, Jim Jones adquiriu notoriedade e apoio político e da mídia em Indianápolis, contribuindo para pôr fim à segregação racial em departamentos públicos, restaurantes e hospitais. Em 1960, o prefeito democrata Charles Boswell nomeou como diretor local da Comissão de Direitos Humanos. No entanto, Charles e Jones acabaram entrando em atrito quando o líder do templo foi agredido em uma reunião do NAACP. Jim e Marceline, a esposa dele, incentivaram a adoção de crianças de raças diferentes pelos membros de sua igreja. Em 1954, começaram eles próprios a sua Rainbow Family, ou seja, a família arco-íris, ao adotar Agnes, uma nativa americana de 11 anos. Nos anos seguintes, os Jones adotaram 3 órfãos de guerra coreanos, um afro-americano, o primeiro a ser adotado por um casal branco no estado de Indiana, em 1961, e um branco. E o casal teve apenas um filho biológico, o Stephen Gandhi Jones. Sim, Jones também foi atacado por racistas brancos, que fizeram sucessivas ameaças à sua vida e aos integrantes do templo, quando na verdade a maior ameaça era ele próprio. Embora seja possível que o próprio Jones tenha manipulado algumas dessas reações em favor da sua pregação político-religiosa. Depois de um discurso em 1961 sobre o apocalipse nuclear, e depois de listar, pasmem, Belo Horizonte, Minas Gerais, sim, no Brasil, em um artigo de janeiro de 1962, na revista Esquire, como lugar seguro em caso de uma guerra nuclear, Jones viajou com sua família para a cidade com a ideia da criação de um novo local para o templo, ou seja, eles vieram para o Brasil, ele esteve no Brasil, fundou a sua seita no Brasil. Essa tragédia, gente, poderia ter acontecido aqui, poderia. Felizmente não foi, mas infelizmente foi. Em seu caminho ao Brasil, Jones fez a sua primeira viagem para a Guiana, então ainda uma colônia britânica. Após chegar em Belo Horizonte, Jones alugou uma modesta casa de 3 quartos. Ele estudou a economia local e a receptividade das minorias raciais com a sua mensagem, embora o idioma permaneceu uma barreira. Jones tomou cuidado para não retratar a si mesmo como um comunista em território estrangeiro e falava de um estilo de vida comunitário apostólico e não de Castro ou Marx. No entanto, a falta de recursos na região fez com que Jones e seus seguidores se mudassem para o Rio de Janeiro em meados de 1963, onde eles trabalharam com os pobres em favelas cariocas. Explorou muito o sincretismo das religiões brasileiras. Jones foi atormentado pela culpa de deixar para trás Indiana a luta pelos direitos civis e possivelmente perder tudo o que ele tinha tentado construir lá, ou simplesmente viu que as coisas não dariam certo aqui. Quando os pregadores associados a Jones em Indiana lhe disseram que o templo estava prestes a entrar em colapso sem ele, Jones voltou aos Estados Unidos, graças a Deus. A perspectiva de guerra nuclear. Jones faria uma nova previsão para 15 de julho de 1967, algo muito comum em seitas, prever a guerra nuclear, o fim do mundo, etc. e tal. Continuou alimentando os objetivos de expansão da sua seita. Ainda em 1965, Jones começou a transferir a comunidade do Templo dos Povos para o Quiá, na região do Vale das Sequoias, no estado da Califórnia. Em 1970, já existiam sucursais do templo em São Francisco e Los Angeles. O movimento se expandia no país através de caravanas, distribuição de folhetos, especialmente entre viciados em drogas e sem teto, concentrações em grandes cidades como Houston, Detroit, Cleveland e reuniões de testemunho. No entanto, todas as reuniões eram sediadas em São Francisco, que tornou-se a sede da organização em 1972. Em seu auge, em meados dos anos 70, o Templo dos Povos reuniu cerca de 3.000 membros, dos quais 70 a 80% eram afro-americanos pobres. Estatísticas exageradas do próprio movimento subiam seu número para 20.000 pessoas. Eu não consigo imaginar, minha cabeça não consegue conceber que, se realmente fosse isso, esse número de pessoas pode ter perdido a vida naquele dia. As finanças do movimento proviam de doações de seus membros ou de pessoas influentes.
Objetos pessoais de Jones e amuletos eram vendidos e o templo chegou a ter estação de rádio e sua própria gravadora de discos. Após denúncias motivadas pela deserção de 8 jovens membros da igreja em 1973, o grupo dirigente do templo se fechou em torno de Jones e sua liderança pessoal. A partir de então, relatos de ex-membros são planos e simulações de suicídio coletivo. Então, o que aconteceu naquele fatídico 1978, pasmem, era simulado, era ensaiado. Ele pegava um balde com um líquido, as pessoas faziam fila e uma por uma, pacientemente e calmamente, quando chegava a sua vez, bebia. Em 1974, o templo arrendou uma gleba de terra na Guiana, junto à localidade de Port Kaituma, próximo à fronteira com a Venezuela. Ali, Jones, com a sua família, pretendia erguer o projeto agrícola do Templo dos Povos, formando a comunidade informalmente denominada de Jonestown. Os primeiros 50 residentes, transferidos da igreja em São Francisco, chegaram em 1977. No ano seguinte, já eram mais de 900 e 68% eram afro-americanos. Tratava-se de uma tentativa de construir uma comunidade rural autossustentável em um local com solo pobre e com pouca água doce. Além disso, a comunidade estava superpovoada quando se leva em conta os recursos disponíveis nas proximidades. Essas circunstâncias contribuíram para a deterioração das condições de vida no local. Ao mesmo tempo em que o fisco público fechava o cerco contra a isenção de impostos usufruída pelo templo, Jones se referia de forma hostil ao governo dos Estados Unidos como anticristo, em rápida marcha em direção ao fascismo, e ao capitalismo como regime econômico do anticristo. Além disso, pesaram contra Jones acusações de sequestro de crianças de ex-integrantes que tinham abandonado o templo. Outras denúncias incluíam ameaças físicas, morais, mentais, diretamente aos membros da seita, separados de qualquer contato com suas famílias, tortura psicológica, inclusive com privação do sono, privação de alimentos, exigência de entrega de propriedades e 25% da renda de cada membro da seita. Interferências de Jones na escolha do casamento e na vida sexual dos casais, isolamento das crianças em relação aos pais, campanha constante junto à mídia para dar uma impressão favorável e boa a Jones e ao templo, ou seja, Jones, ele é um enigma, ao passo que existiam pessoas que idolatravam ele, adoravam ele e diziam que ele era bom, que ele fazia um belo trabalho nessa questão racial, interracial, ao mesmo tempo, por debaixo do pano, meio ali embaixo do tapete, começaram a surgir então essas denúncias. Certo dia, um pai, membro da seita, procurou o congressista Léo Ryan porque ele queria tirar o seu filho da seita, porque ele tinha saído, porém ele tinha sido impedido por Jim de levar o filho. O congressista Léo Ryan acatou então essa denúncia desse pai e eles fizeram uma busca para recuperar esse jovem, para tirar esse jovem de lá, resgatar esse jovem. O que acabou acontecendo, culminando no assassinato de Léo Ryan e de mais algumas pessoas que estavam com ele. Após, então, esse assassinato, foi que os 909 habitantes de Jonestown, incluindo 304 crianças, morreram de envenenamento por cianeto, principalmente em torno do pavilhão principal do assentamento. Isso resultou no maior número de civis estadunidenses mortos em um ato liberado até que aconteceram o 11 de setembro. O FBI recuperou mais tarde uma gravação de áudio de 45 minutos do suicídio em andamento. Esse envenenamento se deu quando essas pessoas e essas crianças beberam então um ponche de frutas misturado com um veneno. Os cadáveres só seriam encontrados por autoridades no dia seguinte, que ficaram horrorizadas, estarrecidas. Apenas 33 pessoas sobreviveram ao massacre, tornando o evento, na época, aquele que tirou mais vidas estadunidenses sem envolver nenhum desastre natural. Foi uma das cenas mais dantescas de um século famoso por suas atrocidades inéditas. Algo abjetamente explícito e compacto, e ainda mais inexplicável que as catástrofes mais lembradas, porque vinha de civis teologia real. Nos dias que se seguiram a essa trágica noite, de 18 de novembro de 1978, fotógrafos e repórteres tiveram de se mover por um tapete de 909 corpos, 104 dos quais menores de idades, crianças, rapidamente inflados e irreconhecíveis pelo calor do verão amazônico.
Imagens abjetas que correriam no mundo, estampadas a cores em jornais e na TV. E hoje, vocês têm aí à mão internet e YouTube, podem procurar se tiverem curiosidade, porque verão imagens, infelizmente, desse fatídico dia. O reverendo Jim Jones ordenou a toda a sua comunidade, não muito modestamente batizada de Jonestown, que fizesse fila para beber um refresco em pó, tratado com uma mistura de cianeto de potássio e calmantes. Estavam colocados em baldes industriais. E eles, obedientemente, assim o fizeram. Muitos foi por vontade própria, mas muitos foram sob ameaça de seguranças armados. Vários corpos tinham indícios de tiros e facadas. Vocês, não me importa de quantos gritos vocês tenham que ouvir, não importa quanto choro agonizante, ouvia-se Jim Jones falando pelo alto-falante. A morte é 1 milhão de vezes melhor que mais 10 dias nesta vida. Se vocês soubessem o que está diante de vocês, se soubessem do que está diante de vocês, ficariam felizes de estarem partindo essa noite aterrorizante. Ver qualquer coisa de cristianismo nessa seita. A megalomania de Jones chegou ao ponto em que ele se afirmava a reencarnação de Jesus, Buda e Lenin. A de Jonestown era autossuficiente. Ele fechou aquelas pessoas ali. Elas viviam a sua vida toda, o seu dia todo ali. Tinha escola, bangalôs e um pavilhão central, além de espaço para que os habitantes cultivassem verduras e legumes. A única forma de contato com o mundo exterior que eles tinham era um rádio de ondas curtas. Relatos de sobreviventes apontam que Jones promovia um regime ditatorial, com punições severas e presença de guardas armados para evitar fugas. Ali, o pastor começou a propagar a sua ideia de que ele e seus seguidores deveriam morrer juntos para ir a outro plano mais feliz. Agora eu me pergunto, e não sou eu uma estudiosa de mentes humanas, mas até que ponto ele realmente acreditava nisso? Ou é a maldade do ser humano, ou é a loucura do ser humano no seu nível máximo? Simulações, os ensaios dessas mortes em massa aconteceram muitas vezes. Gente, não foi uma vez, foram muitas vezes em que aquelas pessoas treinaram, simularam a sua própria morte. Ou seja, elas poderiam ter caído em si, acordado e visto o que elas estavam fazendo. Mas a manipulação era tão grande que elas não conseguiram enxergar. E vez após vez, elas aceitavam esses ensaios como se fosse algo normal. Os baldes eram trazidos, as pessoas eram informadas de que era veneno e tomavam. Quando o grande dia, o dia do acontecimento real chegou, muitos dos primeiros na fila imaginaram que era mais uma simulação, que era mais um ensaio, até que os corpos começaram a cair e os gritos de crianças ficaram cada vez mais altos. Jones, ele tomou a decisão de acabar com tudo após então o governo americano bater em sua porta. E foi então quando, eu já falei rapidamente, mas o congressista Leon Ryan decidiu ir a Jonestown para investigar as acusações de abusos de direitos humanos. Junto com uma delegação, ele negociou a sua entrada em Jonestown em 17 de novembro. Na tarde seguinte, o Ryan e seus parceiros partiram e levaram vários membros da seita que decidiram abandoná-la. Que sorte dessas pessoas que decidiram ir embora. Após muita discussão e acusações internas. Foi atacado por um dos supostos dissidentes no caminho com uma faca, mas o homem acabou sendo controlado. Às 17h20, a comitiva toda estava embarcando em 2 Cessnas na pista de decolagem próxima ao templo. De dentro de um deles, Larry Layton, um membro de alto escalão da seita, que havia insistido em acompanhá-los, porém, falsamente, começou a disparar com uma pistola. O outro avião foi cercado por membros da guarda de Jim Jones, vindos numa carroça puxada por um trator. Dispararam com escopetas, fuzis e pistolas. Antes das 18, o congressista Ryan e outros 4 jaziam mortos na pista, com mais 11 feridos. A gravação recuperada pelo FBI mostra os 45 minutos anteriores ao suicídio. Jones disse para os membros do Templo do Povo que a União Soviética não os aceitaria após o assassinato de Ryan. Nos últimos dias, Jones havia tentado convencer os soviéticos a aceitar a migração em massa para seu território. Também afirmou que organizações do governo apareceriam em Jonestown e torturariam cada um deles, desde crianças a idosos. A única solução seria o suicídio revolucionário.
Não tenham medo de morrer, ele diz na gravação. Nós não estamos cometendo suicídio. Estavam cometendo um ato de suicídio revolucionário em protesto às condições inumanas do mundo. As crianças foram as primeiras a beber o refresco em pó da marca Flavor Id, sabor uva. Levava cerca de 5 minutos para um adulto tombar, tempo para serem posicionados de bruços no terreno em volta, as famílias juntas. Quem tentou fugir foi morto. Apenas 35 sobreviveram, se escondendo até os guardas tomarem o refresco eles próprios. Jones não bebeu. Seu corpo foi achado em uma cadeira de praia, morto com um tiro na cabeça, dado por ele mesmo. Agora me explica por que ele não bebeu. Por que ele não bebeu? Não era para ir todo mundo junto, como ele dizia, todos unidos? Por que ele não bebeu? Porque ele sabia que morrer com um tiro seria mais rápido e menos doloroso, e mesmo assim ele infligiu essa dor, esse sofrimento àquelas pessoas e àquelas crianças. Eu acho que não importa quanto tempo passe, que gozamos das nossas faculdades mentais, não vamos conseguir entender isso. Não, eu não consigo entender. Nem ele, nem as pessoas que se deixam enganar a tal forma, de aceitar, vez após vez, aquele ensaio, até que finalmente chegou o dia. As pessoas ali viram que a coisa era séria, que o negócio que naquele dia as pessoas iam mesmo. Então alguns até tentaram fugir, como a gente viu, alguns sobreviveram, tentaram fugir, se esconderam, mas a maioria não. A maioria simplesmente foi como uma pessoa se deixa cegar, se deixa se envolver, se manipular a esse ponto. De a pessoa não conseguir enxergar que é a sua vida, que aquilo não é certo, que aquilo não é saudável, que aquilo não é normal e que não é necessário. E que a religiosidade mesmo, a fé mesmo, jamais pediria uma coisa dessa. É muito difícil entender. Mas é uma história muito interessante que mostra o quanto a mente do ser humano é indecifrável. O quanto nós vamos viver e viver e viver muitos anos e ainda não vamos conseguir entender, decifrar esse enigma que é a mente do ser humano. O alerta também. Sei que não é fácil. Quando se está numa situação de manipulação, muitas vezes a pessoa não consegue enxergar que ela está sendo manipulada, não consegue enxergar por onde a coisa está caminhando, pelo perigo que ela está se colocando. Muitas vezes a pessoa de fora enxerga, vê, como diz às vezes, de abrir a cabeça da pessoa e colocar dentro, de abrir a cabeça da pessoa para que a pessoa entenda, mas muitas vezes não acontece. Mas que fique o alerta para que cada um de nós se vigie, se policie, tome muito cuidado, porque, gente, seitas ainda existem, que se autodestroem. Recentemente tivemos, né, não vou entrar em detalhes agora, porque esse também vai ser um vídeo, uma na África, onde muitas pessoas morreram também por jejum, com a vida por inanidade, por ficarem sem se alimentar voluntariamente em nome dessa religiosidade, entre aspas. Então, assim, não foi esse caso em 1978, 45 anos atrás, porém continua acontecendo. Porém, continua acontecendo essa manipulação. Então, assim, que sirva de alerta, que nós nos policiemos, que nós tomemos cuidado, que a qualquer sinal conosco mesmo, de que nós estamos começando a ser manipulados, que a gente procure ajuda, que procure informação. Hoje em dia tem a internet, todo mundo pode se informar, pode correr atrás, pode pedir ajuda. E se vermos que alguém que nós conhecemos, que gostamos, está indo por um caminho desse, porque pode acontecer, a Imune, como eu acabei de citar, recentemente tivemos uma história mais ou menos parecida, esses mesmos moldes. Então, que tentemos, da maneira que for, oferecer ajuda, mesmo que a pessoa fique brava com a gente, que não fale com a gente. O importante sempre é salvar uma vida. Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. A nossa história de hoje vai ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixem o like, se inscrevam no canal e voltem aqui para as próximas histórias. Fiquem todos na paz, um super beijo e até a próxima.